Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco. Comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. Ayrton, chegando ao final do ano, hein? Que ano? Bota ano nisso, né? Ó, batendo na madeira. Vamos, todo mundo, né? Porque, por favor. E hoje temos um convidado diferente. Ele é diferente porque já frequentou muitas e muitas vezes, desde o começo do nosso podcast De Fato, como um dos integrantes da bancada. Agora, porém, está aqui em outra condição. Ele foi eleito neste mês o novo presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco. Na eleição, concorreram 3 chapas e votaram mais de 10 mil auditores de todo o Brasil. Que prazer te receber, D. Real Pereira dos Santos. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Que satisfação imensa, né, estar de volta depois de um tempo aí de alguns meses, eu acho, né? Longe desta bancada, longe desse programa, mas assim com a alegria imensa de voltar, né? De voltar esse programa que foi uma iniciativa extremamente importante, relevante para a comunicação do Brasil, no Rio Grande do Sul, os temas polêmicos, os temas sensíveis para a sociedade, que é um programa que veio para ficar e eu tenho um orgulho imenso de ter participado no início deste processo, deste programa, e quero continuar participando. Com certeza. A gente não vai abrir mão de ti de jeito nenhum. E já te parabenizar por essa bela conquista, né? Que foi uma peleia. Foi. Nós estamos aí nesse processo eleitoral do Sindifisco Nacional, é um processo complexo, que começou no mês de agosto, início do mês de agosto. É uma gestão de 3 anos. Eu faço parte da atual gestão, né? Eu faço parte da atual direção, sou diretor de Relações Internacionais e Intersindicais, e me coube, né, a tarefa de substituir o atual presidente, Isaac Falcão, como chapa de situação. É uma chapa 2, mas é de situação, né? Chapa 2 porque a gente estava tão acostumado de ser chapa de oposição que gravamos o nome de chapa 2. E então me coube essa honrosa tarefa de substituir o Isaac e de dar continuidade a essa gestão de 3 anos que começou em 2022 e que se encerra agora no mês de dezembro. A eleição, o processo eleitoral ele é muito complexo porque ele envolve várias modalidades de votação, muita gente, né? Nosso colégio eleitoral tem 16.300 auditores fiscais. E aí começou em agosto, final de setembro, terminou a primeira etapa da eleição, que é primeiro turno, né? E começou em outubro o segundo turno, que encerrou só agora, essa semana, né? Só agora, mais recentemente, que a gente teve aí o resultado final e a proclamação do resultado, proclamação da nossa chapa 2 como vencedora. E aí, Ayrton? Pois é. A gente vai falar aqui, claro, de economia, né? Que era a tua praia, né? Mas eu queria começar conversando basicamente sobre o Sindifisco, né? Uhum. Qual é o papel que o Sindifisco... Nós estamos num momento muito turbulento da nossa, digamos, vida econômica, né? Com tudo isso que tem acontecido, inclusive com um pedido de investigação da boataria no mercado financeiro, né? Um pedido que foi feito pela Advocacia Geral da União para a PF investigar o que motivou essa coisa estranhíssima, né? Que foi a escalada do dólar. Uhum. Mas, dentro desse ambiente, eu te pergunto, que tipo, além evidentemente da defesa da categoria,
que o científico pode fazer, digamos assim, que papel ele pode cumprir, digamos assim, tendo uma visão progressista, né, da sociedade nesse momento? Bom, excelente pergunta essa, Centeno. Na verdade, ela nos traz, né, ela nos remete para o papel do sindicato, né? E um sindicato de servidor público. Qual é o papel que se espera de um sindicato de servidor público, né? Primeiro, é importante a gente dizer assim, tentar localizar, né, os nossos amigos ouvintes e espectadores, é que os auditores fiscais compõem uma carreira da estrutura do Estado, que é a carreira que trata não apenas da arrecadação de tributos, mas ela trata da política tributária do país e também, no caso da União, trata do controle aduaneiro, ou seja, todo o controle das fronteiras, portos, aeroportos, combate ao contrabando, ao descaminho, até o combate aos planejamentos tributários mais complexos, aqueles assim de autuações bilionárias, né? Passando pelas autuações, fiscalizações, controle de arrecadação. A Receita Federal controla praticamente 95%, 96% de toda a arrecadação federal. No país todo, isso corresponde a aproximadamente 70% de tudo que se arrecada, passa pela Receita Federal. E, além disso, tem todo o processo do contencioso, aquilo que a gente já falou aqui do CARF, né? Tudo isso também passa pelas mãos dos auditores. Portanto, a gama, o espectro de trabalho do auditor fiscal é muito, muito amplo. Muito amplo. E ele atua, evidentemente, em todas as etapas dos processos tributários e de controles de comércio internacional. Todas as etapas passam, inclusive, da Previdência Social, né? A fiscalização, arrecadação das contribuições previdenciárias para poder cobrir, né, os benefícios e pagamentos das aposentadorias. O que cabe a um sindicato? Bom, evidentemente, a valorização desse cargo, né? A sensibilização da sociedade para a importância deste cargo, desta atividade de Estado, não apenas para financiar as políticas públicas, né? Mas para financiar de forma mais justa as políticas públicas, né? Também é uma responsabilidade dos auditores fiscais e do sindicato garantir que a tributação do país se dê da forma mais justa possível, né? Nós estamos, de alguma forma, vinculados à Constituição, e a Constituição determina como deve ser a tributação, como devem se proceder os gastos sociais, as políticas públicas, enfim, e o auditor fiscal está ali no meio daquilo. A gente está ali meio que administrando a estrutura do Estado brasileiro, né, de como ele pode garantir a sua efetividade como Estado, como se propõe, cumprir os seus objetivos. O sindicato, nesse aspecto, ele vai ter que dançar ali em cima desse negócio, né? Tu tem os interesses corporativos de um lado. Interesses corporativos, que são aqueles mais próprios de remuneração, salário, condições de trabalho, né? Condições, quando a gente vê que o auditor está lá na fronteira, lá no Chuí, lá em Cruzeiro do Sul, em Pacaraima, mas também está, né, enfrentando interesses poderosíssimos dos banqueiros, do setor financeiro. Então, há sempre muitas ameaças que exigem do sindicato uma atividade muito mais presente na defesa das prerrogativas, das garantias, das condições do exercício dessa atividade de Estado que é tão importante para a sociedade. Isso de um lado, ou seja, uma coisa muito vinculada à questão funcional, profissional. Outra é o lado da sociedade. É perceber a importância que tem este quadro de servidores e o conhecimento desse quadro de servidores para fornecer ou para ajudar a sociedade, os movimentos, os sindicatos, e toda a organização social a fazer cumprir aquilo que diz a Constituição, né? Ou seja, se estamos no meio deste processo tão sensível de formação do Estado, é evidente que cabe sim ao sindicato, né, catalisar esse conhecimento e essa força, e levar esse debate para a sociedade. É aí que a gente vai se inserir. Até porque a sociedade conhece pouco, né? Exato. Desse trabalho dos auditores. Exatamente. É um trabalho muito invisível.
Ele é muito invisível por vários motivos. Tem uma parte que é visível, que é aquela que aparece às vezes nas mídias, repressão ao contrabando, né? Prisão, apreensão de drogas nos portos. Isso é uma coisa visível. Mas isso é uma pequena parte do trabalho dos auditores. A maior parte é invisível. E ela é invisível por conta do sigilo fiscal. Ou seja, existe uma norma que impõe sigilo ao servidor fazendário. E não impõe o mesmo sigilo ao servidor policial. Por isso que a polícia aparece mais, né? E o pessoal da fazenda, do fisco, aparece menos. Porque há uma norma que prevê que tem que ter sigilo fiscal. E nesse aspecto, então, o sindicato ele acaba tendo que cumprir uma função muito, de um lado, legitimação social daquilo que faz o auditor fiscal, ou legitimação social do tributo, portanto, do controle e do Estado, da força do Estado, e de outro lado garantir, né, os interesses mais corporativos de uma categoria. E como toda a categoria de servidor público, principalmente, é um retrato da sociedade. Então ali vai ter segmentos mais conservadores, segmentos mais progressistas, a categoria é isso. Então poder conseguir capturar, né, o sentimento médio da categoria para atender os seus compromissos, importância de valorização, vincular este sentimento e esse desejo com uma visão mais progressista de Estado, uma visão mais progressista de sociedade, de uma sociedade mais igualitária. Esse é um desafio, né, que nós agora, e aliás já vemos tentando implementar desde 2022, que uma direção mais progressiva, mais progressista, tem condições de fazer, tem mais condições de fazer do que uma direção sindical mais conservadora. E vocês enfrentaram, eu chamei de peleia, porque realmente foi uma peleia essa eleição, né? Porque vocês enfrentaram uma chapa que representa essa ala mais conservadora, né? Mais à direita da categoria mesmo, e que acabou não aceitando o resultado da eleição, né? Isso, a gente, na verdade, a nossa chapa de oposição, ela foi situação, era chapa 1 por muito tempo, por isso chapa 1, né? Foi situação por mais de 15 anos. No governo anterior, teve muito próximo do governo anterior, né? Inclusive o secretário da Receita Federal em 2022 era um ex-diretor jurídico da gestão anterior do sindicato, né? E é uma chapa, sim, muito vinculada, né, aos partidos mais de direita, vinculada e o nosso grupo sempre muito mais vinculado a movimentos sociais, movimentos de esquerda, né, e identificados dessa forma, inclusive perante a categoria, é evidente, né? Nesta eleição, isso ficou muito explícito, muito, muito candente, né? Ou seja, a discussão político-ideológica, ela entrou para dentro dos debates eleitorais. E a categoria é dividida, evidentemente, ela ficou, né, muito dividida. A nossa vitória foi... o nosso colégio eleitoral são 16.300 eleitores, 11 mil e pouco votaram. 11 mil, 10.600 por aí, votaram. Ou seja, é um nível de participação bastante expressivo, muito alto, né? Muito alto. E a gente ganhou com uma margem de 330 votos. Vocês vejam que realmente é uma categoria muito polarizada. E isto numa gestão de 3 anos, dos últimos 3 anos, em que houve reajuste de vencimentos, houve uma regulamentação de um bônus de eficiência que estava congelado desde 2016, foi regulamentado com vantagens para a categoria. Houve recuperação de coisas importantíssimas para a categoria, por exemplo, o voto de qualidade do CARF, foi essa gestão que recuperou e a gestão anterior tinha perdido. Quer dizer, então, houve muitos ganhos nesses últimos 3 anos e ainda assim foi uma eleição apertadíssima. Tamanha é a polarização e divisão que existe, né, dentro da categoria do ponto de vista entre conservadores, progressistas, entre direita e esquerda. Isso existe de uma forma muito forte dentro da categoria. E o grupo
da chapa 1, por exemplo, a nossa oposição, eles percebendo que tinham uma dificuldade de superar, né, a votação da chapa 2, da nossa chapa, principalmente em relação aos votos dos aposentados, né, que foram também, que tiveram prejuízos durante a gestão anterior, e eles não se limitaram às questões eleitorais do voto, né, mesmo até o último momento tentaram ações, medidas, impugnações, tentando invalidar votos válidos, né, principalmente de... Chegaram a parar o escrutínio, né? Sim, ficou suspenso, veja, no meio da contação dos votos, né, faltando 13% do final, eles com uma impugnação para a comissão eleitoral atendendo a impugnação suspendeu a contagem. Ou seja, suspendeu a contagem antes de virar, ou seja, eles estavam na frente, antes de virar, suspendeu a contagem. E essa contagem só foi restabelecida por medida judicial, né? Filiados do sindicato, descontentes com essa situação, entraram na justiça, conseguiram uma liminar para retomar a contagem. Na retomada dessa contagem é que deu vitória para a nossa chapa, deu vitória para a chapa 2. Ainda assim, isso aconteceu há 2-3 semanas atrás. Acho que foi 2 semanas atrás, a Kátia esteve conosco. Estava lá na festa dos funcionários. E há duas semanas atrás. E aí depois ainda teve mais um espaço de impugnação, né? Uma impugnação também muito sem cabimento, enfim, mas de qualquer forma houve uma tentativa continuada, né, de invalidar uma parcela significativa dos votos. Coincidentemente, a parcela significativa dos votos que são mais favoráveis à chapa 2. Claro, não por acaso, né? Não por acaso. Só para explicar, o processo eleitoral que a gente tem é um processo... eu acho que os Estados Unidos vai ter que aprender com a gente como é que se faz uma eleição complexa, né? A gente tem a votação por internet, são 2 dias, temos uma votação em urna, um único dia, e temos uma votação por correspondência. Nossa. Então, o que demora é essa votação por correspondência. São mais de 3 mil pessoas que votam por correspondência. Que são só os aposentados. Não, são os ativos também. Qualquer um pode votar por correspondência. Todos recebem a cédula. A pessoa faz a escolha, né? Aí vai avaliando. Se ela fez a escolha de votar na internet e correspondência, vale só a internet. Se ela faz a escolha em votar correspondência e urna, vale só a urna. Então, depois tem que fazer toda a depuração para ver quantos... Ela pode votar em 2 modalidades, mas... só vale uma delas. Enfim, é um processo difícil, demorado, por isso que demorou tanto, mas demorou também mais por essas suspensões, né, do processo de contagem, né, dessas tentativas de... De fato, os Estados Unidos tem que aprender com você. Tem que aprender. A gente tem uma tecnologia muito mais avançada de fazer um sistema complexo. Dão, você estava falando há pouco na polarização, né, política da disputa acirrada e tal. Agora o que me chama a atenção é que na discussão que está se tendo, né, Brasília está tendo, né, sobre o sistema tributário, a imprensa costuma passar uma visão que a mim parece que é uma questão eminentemente técnica. Eu entendo que quando tu está julgando tributo, tu está decidindo sobre o tributo, tu está decidindo quem vai pagar mais e quem não vai pagar, ou quem vai pagar mais e quem vai pagar menos, né? Isso. Portanto, é algo que está permeado fortemente pelo interesse de diferentes camadas sociais, né? Uhum. E, portanto, por política, por ideologia e tal, né? Como é que tu acha que é possível enfrentar, digamos, discutir esse suposto tecnicalismo, né, de tratar a economia dessa maneira, de tratar o sistema tributário, né, dessa maneira, como se fosse matemática, e não é. É interessante, olha só, quando tu estava perguntando, eu estava recuperando aqui só para lembrar o nome da pessoa, é Karina Santiago, do Instagram aí que tem, né?
Isso aqui até foi no Twitter dela. Ela disse assim, ó, até a propósito dessa situação que a gente está vivenciando agora do taxa de juros, aumento do dólar e tal, né? E ela escreveu uma coisa muito interessante, ó. O sequestrador é o mercado. O sequestrado é a economia. A família do sequestrado é o governo. Nós somos as pessoas que os sequestradores aceitam matar para continuar o crime. O mercado está chantageando o governo. Tenho isso claro em mente, ela diz, né? Essa subida do dólar não é de graça. Ela surgiu no momento chave da reforma tributária, onde os que detêm capital querem que os seus desejos sejam atendidos e vão continuar a fazer com que o dólar suba. O preço da comida chegue nas alturas. Veja que coisa interessante, né? Ela consegue traduzir de uma forma muito clara. A gente vai convidar ela para o Descomplicando no teu lugar. Isso. E ela ainda diz o seguinte, nós temos que proteger a família, né? Olha, a família que está sendo o sequestrado é o mercado e a família do mercado é o governo, né? O Estado, né? Sim. Temos que proteger a família contra o achaque do sequestrador. Mas é interessante porque, na verdade, tudo é política, né? Tudo é política. O sistema tributário é um instrumento. Ele é um instrumento. Ele tem as suas técnicas, seus cálculos, suas alíquotas, suas fórmulas. Isso é técnica. Mas ele é um instrumento da política. Né? Quando a gente fala aqui ele está subordinado à decisão política. Exatamente. Quando a gente fala um mercado, o que é o mercado? O mercado é um conjunto de CPFs. Né? São algumas pessoas. São pessoas físicas, poucas. Poucas pessoas físicas, com muito dinheiro. Com muito dinheiro. O mercado é a economia. Não, o mercado não é a economia. Né? O mercado são pessoas. A economia decorre das ações deste mercado, dessas pessoas. Então a economia sofre os efeitos. Né? Não dá para vincular, não, o mercado são as empresas. Não, o mercado não são as empresas, são empresários. Né? Então, da mesma forma, a tributação. A gente vê aqui, foi aprovado agora recentemente, o PLP 68 da reforma tributária, que regulamenta a reforma tributária. Regulamentou, criou o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, criou a CBS, criou o Imposto Seletivo. Foi criado agora, foi aprovado agora essa semana, né? O PLP 68. Semana passada, né? Semana passada. Foi aprovado semana passada. PLP 68. Foi aprovado, veja um projeto que o governo bancou, né? Foi aprovado por 370 deputados. A gente pode dizer que este é um projeto do governo popular, de esquerda? Ou este é um projeto da área da ala conservadora do país e que conseguiu aprovar? Pelo número de votos. Não estou nem entrando no mérito de como é o projeto, né, das coisas boas, das coisas ruins, porque tem coisas boas, tem coisas ruins. Né? Mas ele efetivamente é um projeto que agradou o senso comum do Congresso Nacional e a gente sabe que o senso comum do Congresso Nacional é conservador. Mas é um projeto tributário. É um projeto técnico tributário, né? E estão ali atendidas inúmeros interesses do mercado, né? Estão ali atendidos dentro do projeto. Tanto que outro projeto que ainda não foi discutido, que ainda está sendo engendrado, né? Que é o imposto de renda. O simples fato de ter sido cogitada uma alíquota mínima de 10% sobre quem ganha acima de 50 mil, já houve uma grita geral do tal mercado e do tal Congresso Nacional. Né? Ou seja... coitados. Isso. Se eu ganho 50 mil e o governo quer tirar o dinheiro deles. E veja que é o mesmo projeto que eleva o limite de isenção para 5 mil, né, dos trabalhadores. Exatamente. Né? 5 mil para os trabalhadores. Mas poucos deputados se preocuparam com esses que ganham 5 mil. Se preocuparam com os que ganham 50 mil. Com o 10% sobre o que ultrapassar. Aliás, não é nem 10% sobre o que ultrapassar. Quem ganha acima de 50 mil e que esteja pagando uma alíquota menor que 10%, compensa para chegar em 10%. É uma alíquota mínima. E é uma alíquota mínima muito menor do que a alíquota mínima dos trabalhadores. Porque o trabalhador que ganha 6 mil reais, a alíquota mínima dele é 22%.
27 é a máxima, é 22%. E aí quem ganha mais de 50 mil, a alíquota mínima é de 10% e já deu uma gritaria geral. Né? Então vocês veem que não é uma questão de... Como tu falaste, Centeno, não é uma questão matemática. A matemática é só um instrumento para mostrar os números ali, não é uma questão técnica. Tributação não é uma questão técnica. Aliás, economia não é uma ciência exata. Né? Ciência social. A ciência social, ela decorre da correlação de forças, do conflito, da luta de classes. É isso que determina. Né? E aí trazendo de volta aqui pro meu mundo sindical, né? Pro meu mundo sindical. Eu tô num sindicato com uma possibilidade muito grande, que é um instrumento, né? Uma possibilidade muito grande de interferir neste debate, e temos que interferir nesse debate, vamos interferir. Interferimos no debate do PLP 68 e vamos interferir nesse debate, só que, de novo, aqui, eu preciso levar em conta... Exato. O que pensa a minha categoria que pode se sentir, de alguma forma... Lesada. Então, veja que dificuldade que é. De qualquer forma, os princípios, as premissas, as balizas de uma reforma tributária justa, eu acho que esse é o grande desafio, não apenas para o nosso sindicato, Sindifisco de Auditores, mas para todos os sindicatos. E aí que entra o papel do sindicato, né? Já que estamos falando de um tema que ele é muito sensível à correlação de forças e à luta de classes, ou seja, dos interesses de trabalhadores versus interesses do capitalista, interesses de Estado versus interesse de mercado. Então, se é isso que está em jogo, obviamente isso é uma matéria central de trabalho de todos os sindicatos. Deveria ser. Né? O sindicato que abdica de discutir questões tributárias, ele está abdicando de discutir a sua condição de representação de uma parcela da sociedade, né? De um fragmento da sociedade, né? Então, quando tu abdica disso, alguém assume esse papel, e aí é como dizer o seguinte: eu não vou me preocupar com tributo, eu vou me preocupar só com salário. Aí eu aumento o salário, só que o tributo aumenta sobre o meu salário, e eu perco o aumento. Né? De nada vale, né? É a mesma coisa a questão dos juros, né? Mesma coisa. Ou seja, eu não me preocupo com juros, que isso é uma questão técnica. Só que os juros determinam quanto que eu vou pagar de dívida no meu parcelamento. No meu parcelamento. Se eu não me preocupar com isso, é a minha renda que cai. As pessoas precisam entender isso, né? Exato. Mas eu acho que, inclusive, faz falta, digamos, comentaristas que nem tu, descomplicadores, né, que fazem com que essas coisas sejam melhor entendidas pelas pessoas, porque quando se discute sistema tributário, alguém vai pensar assim: não, isso aí, o que eu tenho a ver com isso, entende? Isso, Eu quero mais comprar o pão, entende? Garantir o leite das crianças, mas tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver. Tem tudo a ver. E eu acho bem interessante isso que tu tá falando do sindicato, né? Porque o Sindifisco é um sindicato grande, que tem muito dinheiro, mas que, se tu for ver na luta social, ele pouco aparece. Sim. Né? Sim. Então, eu fico pensando lá nos princípios da CUT, né? Quando foi formada, que o sindicato, vocês devem atender às necessidades imediatas, mas também às históricas da classe trabalhadora. Né? Só que essa mediação que tem que ser feita, que, na verdade, todo sindicato tem que fazer isso, né? Sim. Porque essa divisão e essa diversidade de opiniões existem na base de todos os sindicatos. Mas conseguir fazer isso, né? E vocês estão se propondo a fazer isso. Sim. Já há bastante tempo que a gente vem tentando construir, no âmbito da categoria, no seio da categoria, uma percepção mais clara do papel, né, que temos cada um de nós dentro de uma construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, né, enfim. E o quanto que isso é importante até para a valorização da própria função que a gente exerce. Ou seja, a ideia, né, de que um agente do fisco, né, a gente é cobrador de impostos, no fundo a gente é cobrador de impostos, né? Um cobrador de impostos, ele é mais valorizado num estado que precisa de mais impostos, ou ele é mais valorizado num estado que não precisa de impostos? Uma coisa muito simples. Muito simples. E não há essa percepção. E é uma percepção muito clara. Ou seja, se há um modelo de estado
que me valoriza mais, porque depende mais da minha função, eu deveria estar lutando por esse modelo de Estado, ainda que ideologicamente não me seja, eu prefira outro. É uma questão até de sobrevivência corporativa. Né? Mas não é isso que acontece. Há uma dissociação entre o que eu sou enquanto um trabalhador de uma determinada área e o que eu represento no contexto de Estado, né? Formação de Estado. Aí eu acho que a gente, claro, não é um desafio só do Sindifisco Nacional, é um desafio geral de todos os sindicatos, de conseguirem perceber quais são os temas mais essenciais que refletem, que definem a distribuição da renda. Que é isso no fundo é isso que a gente luta por isso, né? Uhum. Para ter uma parcela maior na distribuição da renda. Ou seja, há uma renda produzida e nós temos que disputar ela. E essa disputa por esta renda exige conhecer os instrumentos da distribuição. E um dos instrumentos mais poderosos dessa distribuição é o tributo. Né? Então, se a gente não interferir nisso, e aí a gente fica pensando, tá, mas isso até que ponto isso compromete a minha luta corporativa? Ora, na verdade, isso fortalece a luta corporativa. Né? Isso fortalece. Isso é claro que a gente fala a partir do nosso, né, de onde a gente está pisando, né? Nosso lugar. Mas isso tudo também faz parte da disputa, ou seja, como construir essa narrativa, esse discurso, também é parte da disputa. Temos que disputar dentro do seio da categoria que nós representamos, como nós vamos falar em nome dessa categoria perante a sociedade, perante o Estado, perante o Congresso. Somos um sindicato muito forte, sem dúvida alguma, uma burocracia imensa, né? Uma burocracia imensa. A Kátia esteve lá nos visitando e viu lá o tamanho que é, né? A complexidade que é. O que demora também bastante para a gente conseguir fazer isso se movimentar de forma mais efetiva, né? Mas nós acreditamos sim que é possível, é um trabalho continuado possível e que exige muito, exige de um lado um trabalho interno de muito intenso e de outro lado um trabalho externo de integração com os demais sindicatos, trazer os demais sindicatos para a mesma luta, né? Para a mesma luta. A gente não aparece tanto assim junto à sociedade, na mídia, enfim, da mesma forma que a gente não aparece tanto perante a sociedade como profissional. É a mesma coisa, o sindicato é tão invisível quanto o auditor fiscal é, né, da sociedade. Uhum. Então, à medida que o sindicato vai aparecendo, o auditor fiscal vai se tornando mais visível também. Então é uma questão assim de construção, né? De construção. Essa diretoria que nós estamos liderando agora é uma diretoria de pessoas muito engajadas, né? Muito preocupadas com as questões sociais, muito preocupadas praticamente assim com a defesa do Estado, né? Como um instrumento de distribuição de renda, como instrumento. Todo mundo tem compartilha dessa mesma concepção, né? Mas também estamos todos com as mesmas dificuldades de fazer com que isso avance do ponto de vista de consciência interna, consciência política, consciência sindical, né? Udão, eu queria voltar um pouco, aqui vai um pouco da minha elucubração sobre algumas coisas que tu estava falando antes da questão do sistema tributário, que não essa é uma discussão em que a economia não é uma ciência exata e a economia usa instrumentos, esses sim, né, de ciências que podem ser exatas como a matemática, né? Exato. Tem que usar. Agora, o que me chama muito a atenção é o surgimento de uma nova divindade. Na verdade, essa divindade já existe há muito tempo, mas eu acho que ela está sendo mais glorificada ultimamente, né? Ela sempre é glorificada em determinados momentos, né? Chama-se mercado, né? Eu até estou pensando o seguinte, eu imagino que essa questão do sistema tributário ser, no fundo, principalmente uma questão política, faz com que as pessoas tentem afastar a palavra política, né?
Porque a palavra política, ela passou a ser execrada, ela passou a ser um palavrão. Tanto é que as pessoas se apresentam para concorrer politicamente como antipolíticos, né? Porque as pessoas acham que é uma coisa suja, suja como o mais sujo dos palavrões, né? Então, eu acho que para fugir da questão política e, portanto, da questão em que estão envolvidas as paixões humanas, as pessoas falam que é uma coisa muito técnica, né? É uma coisa muito técnica, uma coisa que está ali higienizada, né? Não está contaminada por nada do gênero, nada que é humano, né? Então, daí a gente tratar a economia com essa tecnicalidade, e daí a gente tratar o mercado com uma máxima divindade, como oráculo, né? Eu até acho que algumas, eu vou ter que falar isso, algumas sessões de alguns jornais, algumas páginas da economia e algumas conversas na Globo News, me parece mais um programa da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Se tu tirares a palavra mercado e colocares a palavra Deus, fica muito parecido. Isso. Né? Fica muito parecido, porque é inquestionável. O mercado disse, e não sabe quem é o mercado. Assim como a gente não sabe quem é Deus. Né? Ele é tratado como uma coisa diáfana, assim, uma coisa que, sabe? Que está presente em todos os momentos, em todos os lugares, e a qual não pode ser jamais ser contestada. Do contrário, a blasfêmia é blasfêmia de falar mal do mercado. Exatamente, exatamente. Entende? Tu tem que encarar esse tipo de abordagem que são feitas como um discurso religioso. Isso. Né? Fundamentalista, inclusive, né? Eu lembro de um artigo que tu escreveu sobre isso, muito Deus bom. Mercado, né? Deus Mercado. Mas é muito interessante, porque de fato são os instrumentos de poder, né? Tu tem que colocar determinados ícones em determinadas posições para serem incontestáveis, né? E isso faz parte de uma técnica, de um método, né? Que a gente tem que entender que isso é método, né? Tem que entender que é método. A questão da escolha dos termos, né? Da terminologia, né? De ficar falando... E de fato, a gente vive essa realidade no dia a dia, né? A gente vive essa realidade de tentar... Quando a gente analisa, por exemplo, o que é a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central, o que é? O que significa isso, né? Ou quando, lá no 2003, quando o governo Lula assumiu e que o Palocci foi a Washington ser apresentado pelo Malan, o que significa? Qual é o simbolismo que tem nisso? Né? O simbolismo que tem nisso é: estas áreas não são para a política. Estas áreas são para o mercado, a técnica. Não mexam nisso. Mexam lá com política social, com educação, com saúde, mexam. Se você exagerarem, a gente segura, mas vai mexendo ali, né? E vejo que coisa interessante, porque as áreas sociais desenvolveram muito. O que não se desenvolveu foram justamente estas áreas técnicas, tributárias, monetárias, né? Essas ficaram herméticas e elas não podem se alterar independente de quem assuma o Estado, quem assume o governo. Elas têm que continuar. Por isso que até hoje a gente aplica fundamentos neoliberais na economia. Fundamentos neoliberais. A gente ainda está ali atrelado ao aquele tripé, né, da meta fiscal, meta de inflação, meta de câmbio. Quer dizer, é o mesmo tripé, a mesma coisa lá do governo Collor. Os mesmos paradigmas que orientam. Ou seja, engessa-se todo o setor que é capaz de interferir no mercado. Setor governamental capaz de interferir no mercado. Esse setor precisa ficar engessado, sequestrado, sob terrorismo permanente. O terrorismo é esse do mercado, taxa do dólar crescendo. Esse é o terrorismo que... É heresia. É heresia. Exato. É uma blasfêmia, como tu disseste. Então, como é que a gente supera isso, né? É difícil de superar. A gente tem que reconhecer que é difícil. É a disputa ideológica, disputa ideológica, isso, disputa de concepções, ou seja, avançar além do permitido, né? Avançar além do permitido. Quando a gente avança além do permitido e tem suporte para isso,
que aí é o suporte de mobilização popular, né? Aí vai se alterando essa questão, né? Agora, o que significa... quantos votos tem esse tal mercado? Deles, quase nada. Mas quem eles bancam... Mas quem eles bancam tem milhões. Muitos. Não, a gente está completando agora em dezembro 4 anos da campanha Tributar os Super Ricos, né, que foi lançada lá na pandemia, em 2020. Ninguém falava disso, Ninguém falava disso, né? E a gente está aí com a nossa mascote, a Niara, né, também completando 4 anos. Mas se avançou muito Sem nesse dúvida. debate nesses 4 anos, né? Sem dúvida. Como é que tu tá vendo hoje a situação e qual o nível do teu otimismo? A gente criticou muito, né, o início do governo Lula agora por não ter começado a reforma pela renda, né? Tributar primeiro os super ricos, depois falar da tributação sobre o consumo. Hoje eu já acho que talvez se começasse pela renda a gente já tinha desistido antes, né? Porque realmente agora que está todo mundo falando de tributo o tempo todo, ainda é muito difícil. Imagina lá no início de 2023. Mas vamos lá. A campanha Tributar os Super Ricos, né, que foi uma iniciativa coletiva, né, muitas organizações, mas aquela acabou sendo de alguma forma potencializada pelo Instituto Justiça Fiscal, com alguns parceiros. Ela surgiu exatamente na pandemia, porque na pandemia estavam colocadas as condições de forma muito clara. Ou seja, a importância de ter dinheiro para financiar a política pública. Ou seja, aquele negócio de dizer, não precisa dinheiro, não sei o que e tal, vamos privatizar o SUS. Quando chega a pandemia, só não é impossível, nós precisamos de dinheiro. E aonde é que está o dinheiro? Não adianta tirar mais de quem já está pagando. Tem que tirar dos super ricos do super rico que não está pagando. E aí se construiu ali propostas técnicas que mostraram que era viável tributar os super ricos no Brasil. Que era viável. Eram 8 propostas. E que mostravam que era viável. Tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha patrimônio para pagar aquilo. Era uma decisão, portanto, apenas política tributar os super ricos. Na época ninguém falava disso. Inclusive, entre os parceiros da campanha, havia resistência de falar disso. Né? Alguns diziam, não, é melhor não falar super rico. Quem sabe a gente chama, vamos tributar a riqueza. Vamos tributar porque a riqueza é meio uma coisa etérea, né? O super rico é uma pessoa. Tributar a pessoa, né? Dá um nome aos bois, né? Vamos tributar o super rico. Mas a gente, no fim, acabou aprovando a proposta de tributar os super ricos e começamos a colocar no ar. E aí veio a Niara, e a Niara foi a nossa grande, né, mascote, garota propaganda dessa campanha. E que hoje todo mundo fala de tributar os super ricos. Inclusive o G20. Inclusive o G20. Olha que coisa interessante, né? Será que foi por nossa causa? Óbvio que não. Mas era uma onda que vinha acontecendo e nós nos inserimos nesta onda e ajudamos a potencializá-la. Né? Então foi um papel muito importante que a gente exerceu naquele momento. Os sindicatos, entidades, a CUT, a MST, inclusive Instituto, a Contraf, né, da qual o Sindicato dos Bancários é filiado. Exatamente, a Contraf. Eu até ia falar uma coisa dos bancários, depois eu vou falar. Né? Então, que todo mundo se engajou nesse negócio a ponto de o presidente da República falar em tributar os super ricos. Ora, então já está na boca do povo, está na boca do presidente, está na boca do povo. E aí depois a proposta do ministro Haddad de levar para o G20 a ideia do super rico, né? Ou seja, é preciso tributar aquele cara que é o bilionário do mundo para poder financiar as políticas sociais e distribuir renda. E foi aprovado. No G20, veja, G20 são países ricos. Para acabar com a fome e a miséria. Exatamente, ou seja, um viés distributivo. Tem aqui uma grande concentração de riqueza, eu extraio e distribuo aqui embaixo para acabar com a fome e a miséria. Então, a lógica da tributação dos super ricos, ela foi uma lógica vencedora. Ela foi absorvida. Ninguém contesta mais a importância de se tributar o super rico. Ninguém contesta. Exceto uma vez aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, não sei se eu contei isso,
Eu acho que tu contou. Contei, né? Não estou explicando. Eu não. Não dá? Nós, os ouvintes, os telespectadores, Não lembram. não lembra. sabemos. Não lembram. Aí, Não lembramos. fui participar de uma audiência pública aí sobre a reforma tributária e eu falei da necessidade de tributar os super ricos, da campanha, a importância que tem uma concentração muito grande de riquezas, né? E nas mãos de muito poucas pessoas, e que eles não vão deixar de ser super ricos com o tributo. Eles continuarão super ricos, só que o tributo deles vai ajudar a salvar muita gente e melhorar, inclusive, a atividade econômica. E aí um deputado pediu a palavra, não me lembro o nome dele, e disse o seguinte: eu sou contra. Sou contra tributar o super rico. E sou contra também tributar para distribuir para os pobres. Eu achei muito estranho, no meio de um político, dizer isso de forma tão clara, né? Tão clara, tão explícita. Aí eu perguntei para ele se ele podia dizer o motivo. Ele disse que sim, porque tributar o super rico é punir o sucesso. E distribuir dinheiro para os pobres é premiar o fracasso. Uau! Olha o que tem de moral nisso. A meritocracia. Então, isto realmente é um pensamento que domina determinados setores da sociedade e é o pensamento que a gente precisa combater e enfrentar, né? E ele disse explicitamente na Casa do Povo, né? Na Casa do Povo, gravado lá, nos anais da audiência pública. Mas voltando, né? Pena que tu não lembra o nome dele, né? Se buscar lá, É engraçado, deve ser um bom cristão. provavelmente. Deve defender a família, né? claro. Cristão, um dos maiores países cristãos do mundo. Enfim. Poderia ver que o perfil, né, dos eleitores. Será que os eleitores são os pobres ou são os ricos, né? Os super ricos. Mas de qualquer forma, o importante aqui que a gente estava falando, que eu desviei, fez esse pequeno desvio, é que a campanha tributar os super ricos, e aí respondendo, tentando ir para a resposta, né? Ela é viável, é efetiva. O ministro Haddad, em vários projetos que ele apresentou ao longo deste último ano, final do ano passado, o projeto de tributação dos fundos exclusivos, depois os fundos offshore, ele colocava esses projetos sob a insígnia do tributário super rico. E de fato era. Ou seja, ele passou a tributar um grupo super rico que não pagava imposto. De fato era. Então foi 2 projetos que não estavam na nossa lista de projetos para tributar os super ricos, mas foram muito importantes. E agora, na reforma sobre a renda que está sendo apresentada, está sendo colocado que a tributação de um valor, uma alíquota mínima de 10% sobre quem ganha acima de 50 mil, seria uma forma de tributar o super rico. Acho que é uma forma muito pouco ousada para tributar o super rico, mas pelo menos a insígnia de tributar o super rico está servindo de bandeira, né, para essas propostas de aumento de progressividade da tributação. É possível a gente alcançar aqueles projetos que a gente queria lá atrás? Tributar a grande fortuna, revogar a isenção sobre lucros e dividendos? Eu acho que é possível, mas a gente precisa uma outra correlação de forças neste processo, né? A gente viu aí, e aí tem algumas armadilhas que são colocadas no meio do caminho, né? Quando o governo apresenta uma desoneração até 5 mil, um aumento de tributos para quem ganha mais de 50 mil, e ao mesmo tempo coloca a revogação da isenção por moléstia grave, ele está colocando um grupo muito grande de pessoas do lado daqueles de 50 mil. Ou seja, politicamente ele está criando um problema para tributar os super ricos. Ah, mas a revogação dessa isenção por moléstia grave é importante. Ora, é uma isenção que tem um caráter injusto para quem ganha muito dinheiro, né? Mas o volume disso é 30 bilhões. Lucro e dividendo são 820 bilhões. Ou seja, criar um problema por causa de 30 bilhões, né, para um problema para tributar os 820 bilhões, eu acho que até um erro metodológico do ponto de vista político querer enfrentar esse tipo de problemas, né, neste momento, né? Parece que eu já estou apresentando eu apresento uma proposta boa, mas já apresento uma forma de derrubá-la. Pois é. Eu queria comentar contigo também uma coisa nada cristã, né, do mercado, né, desse nosso Deus aí.
Esse Deus, eu acho que ele não é cristão, acho que não era, porque o Cristo mandava distribuir tudo de graça. Não, né? não era, não era. É. Não, eu quero dizer que esse Deus não é cristão. O Deus mercado não é cristão. Não é. Por quê? Por exemplo, quando o Lula levou esse tombo, que por sua vez conduziu a um derrame, ele teve que fazer uma cirurgia bastante complicada e tal, houve uma maré de otimismo na Faria Lima. A bolsa subiu, o dólar caiu naquele momento. Agora, no momento em que o Lula se viu que ele estava recuperado, ia continuar governando sem problema, não ia ficar impossibilitada por meses, enfim, ou não teria que largar para o Alckmin, muito bem. Aí aconteceu o inverso. O dólar subiu e a bolsa caiu. Né? Esse, digamos assim, eu acho que é o sentimento que eu posso dizer afetivo do mercado. Isso. Em relação à dor do ser humano. Uhum. É interessante, né? A gente vê tudo que aconteceu no governo anterior, né? O caos que era, né? Caos, preço do combustível lá, 8, 10 reais, preço do combustível, era um caos, desemprego lá no céu, e o mercado estava calmo, nunca se preocupou com isso. O mercado estava muito calmo, permaneceu calmo com 1.000 mortos Da pandemia isso, por dia, e continua calmo até hoje, apesar dos 700 mil. Continuou calmo até o final do governo, apesar dos 700 mil mortos na pandemia, exato. Onde o Brasil levantou o troféu de vice-campeão, né? Levou prata, porque o campeão foi os Estados Unidos, onde havia outro negacionista chamado Donald Trump. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar assim claríssimo, né, para todos os ouvintes, enfim, é que não existe uma entidade chamada mercado. Existe um grupo de pessoas engajadas e empenhadas em destruir qualquer proposta de governo que vise melhorar a vida dos mais pobres. Pronto. E eles usam as armas que eles têm. E as armas que eles têm, a arma que eles têm é o dinheiro. Então a Faria Lima, mesmo com o Banco Central injetando dólar para baixar o preço, a Faria Lima comprou mais dólar para subir o preço. Ou seja, eles têm bala na agulha para fazer isso. E eles morrem de medo de qualquer política de Estado que seja intervencionista. A gente poderia dizer, mas o Estado não pode fazer nada? Pode. O Estado pode intervir. O Estado já interviu no passado. O Estado já baixou o dólar por decreto. Baixou por decreto. O Estado pode fazer. É uma opção não fazer. É uma opção dar independência ao Banco Central. É uma opção deixar o mercado definir o valor do dólar. Opção. Ele pode intervir querendo. O Estado pode emitir moeda. O governo tem reservas sobrando de dólar para interferir no mercado pela lógica do mercado. Mas se não tivesse reserva, ele poderia interferir com o poder do Estado. É uma escolha não fazer. E a Faria Lima e essa meia dúzia de CPFs que controlam esse jogo, eles morrem de pânico de qualquer possibilidade de o Estado vir a intervir. Isso é o medo, né? Esse é o medo. Porque o Estado intervindo tira lucro deles. Apesar deles adorarem o Estado dando isenção fiscal para eles. Perfeito, perfeito. Intervém assim. Tu só pode intervir para ajudá-los. Né? Nunca para onerá-los. Então, claro que é muito difícil da sociedade de forma geral, dos trabalhadores de forma geral, compreender essa lógica. Eu não compreendo. Né? Eu compreendo uma pequena parte ali e tento traduzir. Mas é uma engenharia muito complexa para entender isso. E a complexidade dessa engenharia é proposital, que ela é justamente para excluir, né, as pessoas da compreensão, excluem as pessoas. A pessoa, quando compreende, ela entende, né, ela começa a atuar para mudar. Né? Então, afastar dela a possibilidade de compreensão é também um instrumento de
de concentração Para de isso poder. existe o jargão, que também é uma arma, né? Uma arma do mercado, uma arma na economia, uma arma de várias corporações, enfim, de setores, mas esse jargão também faz com que as pessoas não entendam do que se está tratando. Por exemplo, quando falam em austeridade, é uma palavra bonita, parece uma coisa que vem ao bem de todos, né? Mas na verdade a austeridade chama-se no popular arroxo, porque quem sofre austeridade é o pobre, que vai ter cortado o salário, cortado benefícios, cortado os direitos, né? Exato. A velha máxima, né, de não, vamos economizar, vamos cortar os gastos do governo. As pessoas não percebem que ao cortar gasto do governo, está cortando das pessoas. Né? Eu estou cortando recurso, estou tirando dinheiro das pessoas, ao cortar gastos do governo. E quando eu aumento o gasto do governo, eu estou dando dinheiro para as pessoas. Né? O governo e o Estado o aumento de gasto é bom para as pessoas. O corte de gasto é ruim para as pessoas. Essa ligação entre corte de gasto e o bem-estar das pessoas é que a gente não conseguiu ainda mostrar, né? Então a austeridade vira essa palavra mágica de que com a austeridade as pessoas vivem melhor. Não, é o contrário. Com a austeridade as pessoas vivem pior. Né? Mas politicamente é difícil dizer assim, eu sou contra. Ninguém bate no peito e diz assim, eu sou contra a austeridade. Isso é a força das palavras, né? Vejam, o Lutzenberg, ele passou mais de 15 anos tentando mudar a palavra defensivo agrícola para agrotóxico. E conseguiu, e foi uma luta judicial, inclusive, em determinado momento, porque já que você está falando nesse assunto, as grandes indústrias de agrotóxicos, elas lutaram contra a palavra agrotóxico. Isso. Elas queriam que fosse defensivo. É lógico, é uma palavra muito mais bonita, como austeridade. E que estão saindo aí com uma redução de impostos na reforma tributária, né? Mas a gente vai ter que ter outro programa para falar sobre isso. Porque esse já está acabando. Assim como está acabando o ano, né? E veja, o agrotóxico, eu não posso deixar de falar disso, né? O agrotóxico vai ter uma redução de 60% na alíquota do IBS e por conta disso eu não posso cobrar o imposto seletivo sobre ele. O imposto seletivo é um imposto que serve só para onerar produtos que causem dano à saúde e ao meio ambiente. Só para isso ele serve. Ora, para que produto melhor para eu tributar do que o agrotóxico? Mas eu não posso cobrar do agrotóxico porque eles conseguiram colocar na reforma tributária um parágrafo dizendo que se tiver redução do IBS, não posso cobrar o imposto seletivo. Que maravilha, né? E isso vai cair no SUS, né? Porque sem dúvida, sem dúvida. O câncer não está aí à toa, gente. E aí, paralelamente, tu tem uma taxação alta sobre os cigarros, justa, devida, necessária, e ao mesmo tempo tu alisa, passa pano nessa questão do agrotóxico, né? Isso, e mais assim, só pra gente encerrar com chave de ouro, né? A gente sabe que esse negócio da reforma tributária, que a gente sempre criticou, a gente falou várias vezes, porque ela nivela as alíquotas, né? Eu tenho alíquotas assim, alíquotas altas e alíquotas baixas. A neutralidade faz isso. Bota um pino aqui no meio e faz isso aqui. Nivela alíquotas. Quem estava lá em cima cai, quem estava aqui embaixo sobe. Isso é a neutralidade da PEC, da reforma tributária sobre o consumo e que foi implementada agora na PEC 68. Faz uns 3, 4 meses, a alíquota das armas e munições subiu para 60%, 55%. Quando implementar a reforma tributária, vai baixar para 25,5%. Esse é o resultado do Congresso que a gente tem, né? Triste. Bom, então, mas tem uma pergunta que não dá para deixar de fazer, porque o povo quer saber. Como é que fica o Unamérica agora tu indo para a presidência do Sindifisco? Eu tava pensando em levar o Unamérica para Brasília, mas vamos ver. Olha aí, ó. Bom, o Grupo Unamérica, né, ele é mais antigo do que a minha vida funcional na Receita Federal, né? Eu tenho 28 anos de Receita Federal e 41 anos, né? 41 anos de Grupo Unamérica. Eu e o grande camarada Zé Martins. E evidentemente que nesse período todo a gente teve alguns espaços que tivemos que dar uma recuada na atividade, depois voltamos e tal. E vamos tentar continuar, né, o trabalho musical, sem dúvida alguma, dentro do tempo que teremos, né? Mas com menos tempo do que temos hoje, com certeza. Né? E quem sabe até
né, fazer algumas atividades em Brasília, onde eu vou estar mais tempo, pode ser uma alternativa para continuar tocando. Porque é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto assim demais, né, a falta de tempo para ensaios, para tocar, para voltar, eu sinto muito, né? Na verdade, eu sinto demais, sinto muita falta disso, mas a vida vai nos atropelando e a gente vai tendo que assumir esses compromissos e a música vai ficando meio que de lado, né? Assim como a gente não vai abrir mão de que quando tu estejas em Porto Alegre, venha participar com a gente aqui no podcast, né? Com o teu quadro Descomplicando, que é tão fundamental, né? Agora no sindicato talvez eu venha aqui mais para complicar. Boa. Não, muito obrigada. Sucesso no teu mandato e muito tamo obrigado. Junto aí para trazer essas pautas, né? E tá levando para o povo esclarecimentos, né? E mais clareza sobre o que realmente importa nesse debate. Muito obrigado, é um prazer muito grande, né, estar com vocês, né, não apenas no programa, mas estar com vocês como amigos, né, a gente está sempre conversando e tal, e fico aqui à disposição, sempre que eu estiver por aqui, faço questão de vir, e quando eu estiver por lá, tendo espaço para participar na tela aqui, eu posso participar também. Com certeza. Gente, esse é o nosso último programa de 2024. Tivemos um ano bem difícil para todo mundo, né? Mas acreditamos que cumprimos um papel bem importante com esse podcast, de trazer debates como esses e tantos outros debates, né? Para a gente estar refletindo aí sobre a sociedade que temos e a sociedade que queremos. Quero, nesse último programa, também aí convidá-los a participar como amigo do Brasil de Fato. Como aquela pessoa que mensalmente vai contribuir para a gente continuar com essa comunicação, com esse jornalismo comprometido com a classe trabalhadora e com uma nova sociedade. O nosso site para apoiar o Brasil de Fato é apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. A sua contribuição ela é fundamental para nós continuarmos e fortalecermos ainda mais o nosso jornalismo. Lembrando também que se você tem um recado, sugestão de pauta, feedback, pode entrar em contato conosco pela nossa redação, pelo nosso e-mail, redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Gente, ficamos por aqui. Feliz Ano Novo para todo mundo. Nos vemos logo ali em 2025. Você ouviu o podcast de Fato? Uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.